palavra de Jesus para você. As decisões que você vai tomar na sua vida nunca mais serão fora do prumo daquilo que Deus tem para a sua história. Eu quero que você tire todas as distrações a partir de agora, porque tudo que você vai ouvir tem poder total sobre o seu futuro, sobre o seu destino profético e sobre aquilo que Deus vai fazer na sua história ainda esse ano. Então, meu lindo, prepara o coração. Antes, eu só vou te pedir um favor que eu esqueci. Curte o vídeo, comenta, compartilha, se inscreve no canal, ativa o sininho. Toda a segunda-feira, às 5 horas da manhã, tem uma mensagem de Jesus para você aqui. E em breve haverão novidades. Pode ser fofoqueiro, mas enquanto essa novidade não chega, eu quero também te deixar um convite para ser parte da nossa associação evangelística. Se você não conhece, eu vou deixar o perfil do nosso Instagram. É o nosso projeto social que ajuda milhares de pessoas através da evangelização, através das circunstâncias de tragédia e caos do nosso país. E eu quero que você seja parte disso. Você pode ser um voluntário, você pode ser um doador, e em breve você vai poder visitar a gente lá em Joinville para ser treinado e enviado para ser um evangelista aonde Deus plantou você. Amém? Então agora vamos pro vídeo. Aleluia! Olha, eu vou dizer para você, se tem uma coisa que pessoas normais têm medo, é tomar decisões. Eu vou te falar uma coisa. Sei você, mas tem gente que até no restaurante tem medo de tomar decisão. Você já viu? O que você quer comer? Aí a pessoa fala, decide você. E eu casei com alguém assim. Você escolhe. Vamos para onde, amor? Você escolhe. Porque nós não queremos o ônus da escolha. O ônus da escolha é que quando você assume a frente, quando você escolhe, se der certo, talvez o mérito vai ser seu. Agora, se der errado, com toda certeza, mas com toda certeza, quem foi que fez? Foi você. Na hora que o leão está vivo, ninguém quer caçar. Mas quando o leão morre, todo mundo quer uma foto do lado dele. Na vida é exatamente igual. Todas as nossas decisões são pequenos ajustes de leme que mudam a direção da nossa embarcação. Decisões erradas alteram o leme para uma embarcação que vai para um lugar aonde Deus não queria. Só que muitos de nós, para não ter o ônus da escolha errada, não escolhe. E quem não escolhe, alguém escolhe por você. Quem não se posiciona, alguém se posiciona por você. E aí então, você não poderá mais cobrar o resultado de absolutamente nada. Porque quando era para você escolher, você abriu mão da escolha. Você não quis. Quantas oportunidades Deus já mostrou para você. Quantas portas Deus já abriu para você. Mas você não quis. Porque dizendo sendo sábio, ou ao dizer ser sábio, esqueceu de agir com ousadia. Porque no fim não é só sobre decidir com sabedoria, mas com ousadia. Escreva isso que eu vou te falar para você nunca mais esquecer. Se você decide apenas com sabedoria, há um risco de você ficar estagnado.
Se você decide só com ousadia, há um risco de você cometer um grave erro. Ou seja, o segredo não está nem na ousadia, nem na sabedoria, mas no equilíbrio delas. Porque se você for sábio e ousado, tudo aquilo que Deus colocar para você viver, você vai ser sábio para fazer com prudência, mas vai ser ousado para se jogar de cabeça pela fé que tem no Deus que te chamou. Então, meu lindo, há uma palavra poderosa sobre nós nesse lugar. E se eu fosse você agora, eu já falava para o irmãozinho do lado: te prepara, amanhã é você que escolhe o que vem para a mesa. Começa na mesa, mas termina no destino, termina no futuro, termina nos teus filhos, termina na tua família, termina na tua geração, termina naquilo que os teus netos irão colher. Eu não sei o que você pensa sobre isso, mas eu já estou semeando uma vida que os meus netos no futuro vão dizer: meu avô foi um grande homem de Deus e o que ele fez mudou a geração dele. Agora, isso significa que não significa que eu não vou errar, mas significa que toda a decisão passa pelo crivo da fé em Deus e da sabedoria que Ele colocou dentro de mim. Mas para isso eu preciso de uma palavra. Vamos caminhar. Evangelho de Jesus, conforme escreveu Mateus, capítulo de número 10, versículo de número 16, diz o seguinte: eis que eu vos envio como ovelhas ao meio de lobos. Sede prudentes como as serpentes e puros como a pomba. Eu confesso para você que isso daqui é uma coisa que nos falta muito. Normalmente, ou nós temos muito de um e quase nada do outro, mas dificilmente conseguimos ter os dois na mesma pessoa, no mesmo indivíduo. Quando Jesus está falando isso, Ele está falando para os discípulos dele. Os discípulos dele entrariam nas cidades apregoando a boa nova do Evangelho. O que Jesus estava dizendo para eles é: vocês são como ovelhas no meio de lobos. Vocês são inofensivos, vocês não sabem viver longe do pastor de vocês. Porque isso é uma ovelha. Eu não sei se você já teve a oportunidade de ver uma ovelha de perto. Ovelhas não são animais agressivos. Ovelhas são animais extremamente dóceis. Eles não se defendem. Uma ovelha, o abatimento de uma ovelha dá dó. Ela não esperneia, ela não foge, ela fica. E isso é o que Jesus diz que somos. Porque de fato nós não somos nada sem o nosso pastor. Só um aleluia. Eu vou dizer de novo para ver se alguém entende o que eu acabei de dizer e concorda comigo. Você não é nada sem o seu pastor. Não importa se você é rico, não importa se você é pobre, não importa a sua família, não importa o quanto você estudou. No fim lindo, Tiago 4,14 diz: o que é pois a vossa vida? Senão um vapor que aparece e logo desaparece. Somos passageiros. Somos tão destrutíveis, destrutíveis, acho que é certo. Destrutíveis no sentido de ser destruído, que um vírus matou um monte de gente agora há pouco. Até dias atrás a gente estava escondido dentro das nossas casas com uma máscara por causa de um vírus invisível que nós que inventamos a AI, o carro elétrico, o computador, a internet, a eletricidade, o ar-condicionado, que hoje não está tão bem. Nós estávamos escondidos dizendo: oh meu Deus, não pega nós. Por quê? Porque somos isso. Só que quando a Bíblia diz que nós estamos sendo enviados para o meio de lobos, está dizendo: vocês estão sendo enviados para um lugar onde lobos destroem ovelhas, aonde lobos migalham ovelhas. A prova disso é o que nós estamos vivendo agora nesses dias. Está cheio de gente indo com um pensamento inocente, porque não entendeu a crueldade que está por trás, que não entendeu o mal que governa por trás disso. E estão indo inocentes, ó céu, ó vida, ó azar. Não sabem que o diabo está os aguardando para os destruírem. Quantos nesse carnaval não voltarão para suas casas? Eu não estou falando contra a cultura de um povo, estou falando contra o pecado de um povo.
Quantos vão se perder? Quantos perderão família? Quantos? E alguém diz: não, Dave, não é bem assim. Pois é, Jesus já havia dito: nós somos enviados como ovelhas no meio de lobos. Só que a Bíblia também diz que nós temos que ser prudentes como as serpentes, mas não devemos deixar de ser puros então como as pombas. Jesus está dizendo que dentro de nós precisa ter astúcia e pureza, precisa ter malícia e bondade. Como assim malícia, David? Malícia para enxergar o mal e fugir dele. Porque se a gente só for puro, a gente vai dizer: não, é todo mundo bonzinho, todo mundo quer o meu bem. É até o momento que você estiver sendo tragado pelo mal. Quando Jesus está dizendo isso para os discípulos, Jesus está dizendo para mim e para você: vocês precisam saber que vocês estão indo para o meio do campo inimigo. Eles não amam vocês, eles odeiam vocês. Vocês não são caçadores, vocês são caça. Mas eu tenho uma palavra para você: se você for prudente como uma serpente, você não cairá em armadilhas, você não vai tomar decisões equivocadas, você não vai entrar em golpe, você não vai cair em ciladas. E se você for puro, você não vai tratar o bem como se fosse o mal. Você vai discernir aqueles que são daqueles que não são, e o seu coração vai se manter puro, e você não vai fazer com que o bem pague pelo mal. Entende? E aonde que entra decidir com sabedoria? Porque decidir passa sempre por duas coisas: pureza e prudência. Sempre passa por isso. Nós às vezes entendemos que algumas decisões não valem a pena ser tomadas, porque nos colocam no lugar onde a gente perde o controle de tudo. Eu vou te falar uma parada e talvez isso vai incomodar um pouco, mas você sabia? Que delícia falar isso, que é tão bom. Você sabia que para viver o sobrenatural de Deus, a primeira coisa que você tem que perder é o controle? Não, você não pegou, eu vou dizer de novo. Meu lindo, se você quer ter uma vida normal, se você quer ter uma vida comum, se você quer ter uma vida normalzinho, de boa, a planilha vai dar certo, o organograma vai fechar, vai dar tudo bonitinho. Sempre a conta fecha no final. Agora, se você quiser ter uma vida extraordinária, sobrenatural, aonde nada fecha a conta, ainda onde tudo é sobrenatural e diferente, você vai ter que aprender a perder o controle e dizer: Jesus, eu não entendo nada, eu não consigo compreender aonde o Senhor está me levando, mas eu sei que o Senhor está no controle, portanto pegue o controle e faça de acordo com aquilo que o Senhor quer. E aí então a gente descobre o extraordinário. Nós só não vivemos o extraordinário porque estamos agarrados no controle. Porque a gente diz: não, Jesus, não, eu estou sendo sábio. Mas existe outra coisa que você precisa saber. Normalmente o medo de decidir se veste de sabedoria para te defender do ônus da escolha. Você diz: eu não vou fazer isso porque eu sou prudente. Eu não vou fazer isso porque eu não quero colocar ninguém em perigo. Não, na verdade o que você só não quer é perder o controle e ter que confiar em Deus. Na verdade o que você não quer, assim, de verdade mesmo, é chegar no final do mês e precisar de um milagre. Na verdade, o que você não quer, de fato, é ter que pedir oração por algo que não precisava, mas porque você deu um passo de fé, vai ter que ter fé até o final para ver realizar. Na verdade, a sua medida de fé está tão pequena e atrofiada que você não quer ousar viver o sobrenatural, porque não acredita que o Deus que proveu hoje vai prover amanhã, que o Deus que faz o milagre hoje tem o poder para fazer amanhã, e depois de amanhã, e depois de amanhã, e depois de amanhã, até que Ele venha. Então decidir com sabedoria não é decidir com medo. Decidir com sabedoria é decidir com fé, ousadia e sabedoria. Olha, eu vou te falar uma coisa minha. Eu sou bom de fofoqueiro. Eu vou falar da minha vida. Então eu não sou fofoqueiro.
Eu devo ser outra coisa que ainda não inventaram a palavra. Obrigado. Sou eu. Eu tenho 34 anos de idade. Tá vendo? O inimigo se levantou aqui agora, viram? Ainda? E gente, eu sei que vocês estão pensando, mas não parece? Fui cortar o cabelo essa semana. Os cabelos brancos estão ali. Coisa mais linda. A esposa disse que está lindo. Não é para rir, irmão, é para celebrar. Quando ela estiver gostando, ficarão ali. Aí a gente perdão, Jesus, estou entrando demais, pessoal. Mas eu tenho 34 anos hoje, e o que eu vivo hoje, eu não consigo me acostumar. Eu estou aqui pregando para vocês, falando de Jesus. São tanta gente que vê, tanta gente que assiste. É tão maravilhoso, sabe? É tão extraordinário. Mas não foi assim sempre. Aliás, a promessa não nasceu com isso. A promessa nasceu de uma forma muito difícil de aceitar. Deus não pintou a história inteira, Deus só pintou 10% da história. O ano era 2017 e a minha esposa engravidou do João. A gente estava muito feliz. Minha vida era uma vida normal, super comum. Eu trabalhava numa rádio, eu ganhava um salário por mês, era a minha segurança. Minha esposa trabalhava também, ganhava um outro salário e era a nossa segurança. E eu pregava em algumas igrejas e aquilo era uma bênção de Deus sobre a nossa vida. As pessoas usavam ofertas às vezes não davam, e essa era a nossa realidade. Chegou um determinado momento que a gente foi pregar fora, fomos para os Estados Unidos pregar. E lá nesse lugar, o meu amigo, que hoje é como se fosse o avô dos meus filhos, falou para mim: rapaz, Deus colocou no meu coração para que vocês venham ter o João aqui. Não é sobre vocês, é sobre ele, é alguma palavra que Deus tem para ele. Aí eu prontamente, porque jamais estava preparado para ousar, eu disse: não, pastor, muito obrigado, não quero. Volto para o Brasil e vou fazer os exames com a Paula. Fazemos os exames, começamos o pré-natal. E estava tudo tão legal, porque já ia nascer no hospital que eu nasci. E estava tudo dentro do meu controle. Oh, como é bom controlar. Como é bom controlar, como é bom. Mas um dia eu estava dentro do meu carro dirigindo e o Espírito Santo falou comigo: eu não quero que o João nasça aí. Eu tenho um plano com ele. Irmão, eu sou um pouquinho crente. Comecei a chorar na hora e falei para Paula: amor, Deus está falando comigo que é para o João nascer lá. Aí a minha esposa falou o quê? Como? Não tinha um pinto para dar água. Eu trabalhava numa rádio onde eu precisava estar lá todo dia. E aí, irmão, eu fiz 3 provas com Deus. Eu falei: vou fazer uma prova com Deus então. Falei: amor, vamos fazer o seguinte. Primeira coisa, vamos ligar para o pastor e para a pastora. Porque às vezes alguém diz: vem na minha casa, mas não é tão vem assim. Não é verdade? Não é assim? Todo mundo, às vezes você fala assim: vamos lá em casa. Aí você: tomara que não, Senhor Jesus, tem misericórdia. Às vezes é assim, não é verdade? Vamos marcar, tomara que não. Aí a gente ligou para ele. Primeiro ligamos para ele. Aí a gente falou assim: olha, nós estamos orando para quando a gente falou, eles começaram tudo a chorar. Eles falaram: vocês vão vir e tal. Começaram a comemorar. E eu tinha mais 2 provas com Deus. Qual que era a outra prova com Deus? Minha esposa estava de 36 semanas. Tinha que ir agora. Vamos ver qual é o prazo. 37. Faltava uma semana. Vamos fazer os exames. Os exames precisam sair até a data. Saiu a data. O exame saiu.
Minha esposa foi, só que agora restava uma coisa, uma decisão. Para eu ser homem, estar com meu filho, eu vou precisar pedir demissão da rádio que eu trabalho. E a única segurança que eu tinha era a rádio. Você entende? A gente era um casal novo e todo mundo dizendo que a gente estava tomando a pior decisão da nossa vida. E eu fui lá na rádio, sentei na mesa do meu diretor. Eu tinha um programa da 1 às 5 da tarde todos os dias chamado Louvor Maior. Eu disse: eu queria tanto que o senhor me demitisse, porque eu não tenho coragem de pedir a conta. E ele falou: então eu vou te demitir. Nunca foi tão fácil. Eu queria que ele pelo menos fizesse um doce dizendo: não, fica. Mas ele falou: não, você vai sair então. Eu fui para os Estados Unidos e eu não tinha mais para onde voltar. Eu tinha só 10 mil reais, que era a minha saída da rádio, para pagar as contas e voltar. Lá nos Estados Unidos Deus nos deu tudo. Os pastores nos abençoaram. E sabe do que eu não sabia? Eles estavam para se divorciar. E enquanto nós estávamos lá dentro da casa deles, o Senhor restaurou o casamento deles. Pastor Carlos e Pastora Lu, eu amo vocês. Vocês são a minha família e eu nunca na minha vida vou me esquecer o que vocês fizeram por mim, pela minha esposa e pelos meus filhos. Nunca vou me esquecer. Aí eu falava para minha esposa: amor, eu tô sentindo o cheiro de uma coisa nova. Eu não sei o que Deus vai fazer, mas Deus vai fazer alguma coisa nova. E isso era outubro, antes de ir para os Estados Unidos. Eu dizia: você está sentindo o cheiro, amor? E ela dizia: não, não estou. Eu falei: olha só, é um cheiro de algo novo. Isso era 2017. 2018 nós voltamos para o Brasil. Eu gravei a primeira série do YouTube, chamado Direção. E naquele mês de fevereiro de 2018, Deus mudou toda a nossa vida e nunca mais as coisas foram iguais. O que eu quero dizer para você, meu lindo, é que vai ter um momento da sua vida que Deus vai te dar uma porta. Aí você acredita se você quiser, você recebe se você quiser, você crê se você quiser, não tem problema. Ah, David, eu não quero, eu quero viver assim para sempre. Então tá tudo bem, o problema é só seu mesmo, não tem problema. Mas vai ter um dia que Deus vai te mostrar uma porta, e essa porta vai ser extraordinária. Haverá uma colheita extraordinária. Mas para você entrar por essa porta, você vai ter que ter fé. Você vai ter que abrir mão da sua razão. Você vai ter que perder o controle com toda certeza. Mas você, se tiver sabedoria e ousadia no espírito e fé para viver, você entrará por essa porta. E essa porta vai mudar toda a sua história, toda a sua geração, toda a sua realidade. E no nome de Jesus, tudo aquilo que um dia alguém disse para você que se chamava milagre, vai se tornar parte da sua rotina. Você vai viver milagres de segunda a segunda, no nome de Jesus. E é por isso que as pessoas ficam chateadas comigo, porque é esperança demais. Mas eu tenho culpa se eu vivo isso. Eu tenho culpa se eu sei que Deus pode, porque vejo na prática. Eu tenho culpa se é isso que acontece na nossa casa, se é isso que acontece nas famílias, se é isso que eu vejo. Eu vejo todos os dias Deus curar, eu vejo todos os dias Deus abrir portas, mas eu vejo todos os dias covardes não entrarem por portas porque estão querendo permanecer com o controle na mão.
Eu termino. 12 homens foram espiar a terra prometida. 12 voltaram. 10 estão dizendo a verdade, não estão mentindo. A cidade é fortificada, os gigantes habitam naquele lugar, somos como gafanhotos. Era tudo verdade, sim ou não? Sim, era verdade. Mas 2, Josué e Caleb, estão para além da realidade. Carregam dentro de si a promessa de Deus, carregam dentro de si uma palavra que ouviram através de Moisés. E o que eles dizem é diferente dos 10. Eles dizem: nós vamos subir e vamos possuir a terra. E sabe o que a multidão diz? Apedrejem eles. Porque quem tem fé demais é apedrejado, porque quem acredita demais é perseguido. Mas eu não sei você, meu lindo, eu não quero ser apedrejado no meio daqueles que desistem. Eu quero ser apedrejado então no meio daqueles que seguem adiante, para viver o plano sobrenatural de Deus sobre a história. Custe o que custar, se houver uma palavra de Deus, mesmo que a porta não seja tão bonita, mas o destino será extraordinário. Fala para quem está perto de você: esse ano não é o ano da planilha, é o ano do milagre. No dia que você aceitar abrir mão do controle da sua história e colocar na mão do Senhor e deixar Ele decidir por você, deixar a palavra dele ser o norte da sua caminhada, você vai entrar num período da história que talvez nunca ninguém na sua geração entrou. Nem avô, nem bisavô, nem pai, nem mãe, nunca viveram. Mas essa porta estava lá há gerações. Mas até você chegar, nunca ninguém ousou viver o sobrenatural. Nunca ninguém ousou entregar o controle total da história. Mas agora em você será diferente. Aleluia! E eu quero declarar no nome de Jesus que esse é o ano aonde o sobrenatural de Deus vai se manifestar sobre a sua vida. A provisão vai cair como chuva abundante, e o favor vai ser derramado sobre você e sobre a sua casa. E aquilo que era ilógico vai ser chamado de milagre sobrenatural. E quando tudo passar, a loucura vai ser um testemunho do favor de Deus sobre você. Se a porta se abrir e Deus te chamar, corra por essa porta, que Ele já preparou a sua chegada. No nome de Jesus. Jesus, eu creio nisso, Pai. Eu creio nisso, Jesus. Eu não estou falando só para os meus irmãos, eu estou falando para a minha casa, eu estou falando para o meu casamento, eu estou falando para o meu ministério, eu estou falando para a associação, eu estou falando para tudo aquilo que o Senhor colocou na minha mão. Não será normal, será sobrenatural, em nome de Jesus. Eu quero que você, por gentileza, abra sua Bíblia comigo no Evangelho de Jesus, conforme escreveu Mateus, capítulo de número 9. Evangelho de Jesus, conforme escreveu Mateus, capítulo de número 9, versículo de número 27, por favor. Capítulo 9, verso de número 27. Aleluia. Diz a Bíblia o seguinte: e partindo Jesus dali, seguiram-no 2 homens cegos. Ah, Jesus, chega, tá bom.
eu fiquei pensando isso aqui, como é que pode um cego seguir alguém? Não sei se você já ouviu alguma vez na vida alguém dizer que quando se perde um dos sentidos, se aguça outros sentidos. Talvez você não sabe, mas isso é algo que é falado no meio de um cenário comum, que o cego, porque é cego, ouve mais, ou aquele que é surdo e enxerga às vezes melhor. Eu não consigo explicar agora de uma maneira científica, não é nem esse o objetivo, mas eu só quero que você entenda que aqui me faz entender que estes cegos tinham alguns sentidos mais aguçados do que os outros, porque a Bíblia vai dizer que eles estavam seguindo Jesus. E eles não estavam seguindo Jesus, vendo Jesus, eles eram cegos, só que eles não estavam sós, eram um cego com outro cego. Aí eu me lembrei também durante esse dia, porque essa palavra o Senhor ministrou muito forte ao meu coração hoje, que existe um ditado que fala que cego guiando cego não chega a lugar nenhum. E eu fiquei, meu Jesus, é verdade. E aqui é 2 cegos seguindo Jesus. Eu quero que você grave tudo isso. E eu quero que você marque uma palavra muito clara, muito simples, que você não pode esquecer, do início ao fim da mensagem. Eles nunca viram Jesus fazer nenhum milagre para ter a fé que tinham quando encontraram Jesus pela primeira vez. Ponto. Você gravou isso? Eles nunca viram Jesus operar nenhum milagre. Eles não viram Jesus curar o paralítico. Eles não viram Jesus curar o coxo. Eles não viram Jesus andar por cima das águas. Eles não viram Jesus multiplicar pão e peixe. Mas creram e seguiram Jesus. Bom, isso para mim, na minha concepção, foi um choque de realidade, porque quando você começa a ler e ver a rotina de Jesus, você vai perceber que há uma fala de Jesus nesse texto, nesse diálogo, que não tem nenhuma outra fala. Qual é a fala? Jesus falou para eles: vocês creem que eu posso fazer isso? Ponto. Vamos fazer o seguinte, a gente vai chegar nesse texto total, mas eu quero fazer uma caminhada com você de maneira intencional. Se você ler o capítulo 9 inteiro, se você ler esse evangelho inteiro, você vai ver que a rotina de Jesus era extremamente interessante. Eu tenho o meu hábito devocional de todos os dias, primeiro, eu leio um provérbio, o provérbio do dia, que corresponde ao dia, provérbio do dia 1, número 1, e assim por diante. E tenho também o hábito de ler os evangelhos todos os dias. Todos os dias eu leio os evangelhos. Afinal de contas, a nossa fé, ela é em Jesus. Então, todos os dias eu gosto de ler algo sobre Jesus, de, entrar nas histórias de Jesus. E eu, quando li o Mateus capítulo 9, eu me lembrei de algumas coisas que eu vi pessoalmente lá em Israel. Eu fui pela primeira vez agora, alguns meses atrás, e eu vi exatamente aonde Jesus operou os milagres que nós estamos vendo aqui nesse texto. Jesus entrou em Cafarnaum, a cidade aonde ele morou. A Bíblia diz que ele entra em Cafarnaum e ele expulsa dentro da sinagoga um rapaz que estava endemoniado. Aí a Bíblia diz que ele vai também até a casa da sogra de Pedro, que quando você está lá na frente do templo, você olha para o lado direito e já está ali a casa da sogra de Pedro, que também alguns vão dizer que foi o lugar onde Jesus habitou por um período. Ou seja, quando você entende o cenário geográfico, você primeiro entende que há uma distância, mas que essa distância, para quem enxerga, ela é extremamente curta, mas para quem não enxerga, é muito longe. E aí, bom, quando você está lá em Israel, você vai entrar aonde é as ruínas do templo. Se estima que o templo está a alguns metros para baixo, já foram construídas várias versões desse templo, mas está lá a ruína. E você sabe, porque o guia fala, olha, aqui exatamente era a sinagoga. Então, você está em Cafarnaum, você está na sinagoga, você está olhando tudo aquilo, e aí o guia vai falar o seguinte: e naquele lugar lá era a casa da sogra de Pedro, que hoje tem uma igreja em cima, a igreja de Pedro. Bom, aí você sabe que nessa igreja, ou a casa da sogra de Pedro, é onde provavelmente Jesus curou o paralítico, aquele que desceu sobre o telhado. Desceu, os amigos levaram, lembra dessa história?
Pois é, tudo isso que eu estou falando para você aconteceu nesse dia que os dois cegos foram até Jesus. Basicamente, Jesus passou o dia inteiro, foi no templo, voltou para casa, entrou no barco, voltou para casa, e nesse período todo, tem dois cegos que estão ouvindo rumores do que esse homem está fazendo. Aleluia. Eu fico imaginando o seguinte, ele foi, a Bíblia diz que o primeiro passo da rotina de Jesus, que nesse dia do capítulo 9 foi, Jesus foi até o templo, e quando chegou lá tinha um rapaz endemoniado. A Bíblia diz que Jesus expulsou o demônio do menino, acabou. Bom, você imagina que os fariseus ficaram tudo assim, o que esse homem pensa que é? E aquela confusão, você tem que imaginar que a fofoca já comia solta desde aquela época. Um falando, pô, gente do céu, veio um homem aqui e ele expulsou aquele menino que estava endemoniado há anos. E estava todo mundo, meu Deus, quem que é? Aí alguém provavelmente disse, ele está no outro lado da rua. Aonde? Na casa da sogra do Pedro. Então a multidão que agora estava no templo, agora estava no meio da rua, olhando para a casa da sogra de Pedro. E de repente a Bíblia vai dizer que a casa lotou de gente em volta. Eu quero que você entenda, nós amamos ver milagres. Nós amamos ver milagres. Nós amamos o extraordinário. A gente ama aquilo que um homem não controla. A gente tem interesse por isso. A gente gosta do sobrenatural. Se alguém dizer que tem alguém no outro lado da rua fazendo alguma coisa, um milagre, vai todo mundo atravessar a rua e ver. Eu sou assim, eu sou extremamente curioso também. Agora para pensar que esses cegos não estavam acompanhando e vendo nada, Jesus só estava ouvindo. Eu fico imaginando esses dois cegos aqui, ó, sentadinhos no chão, e alguém passava dizendo, eu acho que ele passou para lá, olha que está curando. Era só ruído, alguém dizendo assim, olha, ele foi para lá, e agora ele curou alguém, e o cego estava aqui. Meu Deus, se a gente pudesse ver esse homem, oh, aleluia, se a gente pudesse ver esse homem, se a gente pudesse compreender aonde que ele está indo agora. E a Bíblia diz que Jesus se movimentou muitas vezes nesse dia. Jesus atravessou o mar, Jesus voltou, Jesus foi na casa, Jesus foi no templo, e esses cegos não estão vendo nada, mas estão ouvindo alguma coisa. Oh, aleluia. Eu quero que você saiba disso, que às vezes Jesus está fazendo obras incríveis à nossa volta, mas os nossos olhos não estão vendo, porém os nossos ouvidos precisam estar atentos para aquilo que Jesus está fazendo perto de nós. E Ele estava curando, aleluia, Ele estava libertando, e a Bíblia vai dizer que Jesus estava fazendo coisas incríveis. A Bíblia também vai dizer que nesse dia foi o dia que Jesus foi até a casa de Jairo. Vamos deixar uma rotina clara. Jesus foi no templo, aleluia, glória a Deus, expulsou um demônio. Aí Jesus foi para a casa da sogra de Pedro. A Bíblia diz que naquele dia, nesse momento, Jesus curou o paralítico que veio sobre o telhado. A Bíblia diz que Jesus saiu. E aí veio Jairo, o príncipe da sinagoga, e disse, Senhor, vai até a minha casa, porque a minha filha de 12 anos está para morrer. Jesus foi até a casa da filha do Jairo e curou a filha de Jairo. Nesse caminho, a Bíblia diz que uma mulher que tinha um fluxo de sangue, vendo Jesus passar, tocou na orla do seu manto e foi curada. Se você observar, tem uma ligação entre todos esses personagens. Todos eles viam Jesus operar milagres. Todos eles tinham uma fé baseada também naquilo que eles estavam vendo. A mulher do fluxo de sangue enxergava, o Jairo enxergava, o paralítico enxergava. Ou seja, todos os personagens que permearam o dia de Jesus até esse momento enxergavam. Ou seja, era muito mais fácil de crer. Convenhamos, irmãos, a gente é movido por aquilo que os nossos olhos veem. Nós somos movidos, a nossa fé ela é exercitada e ela é expandida quando os nossos olhos veem Jesus fazendo alguma coisa. A pergunta é, e quando os nossos olhos não veem, o que a gente faz? E quando os nossos olhos não enxergam o favor, o que é que a gente faz? E quando os nossos olhos não contemplam, o que é que a gente faz? E quando a gente não sente a presença dele, o que é que a gente faz? E quando os nossos ouvidos não ouvem a voz dele, o que é que a gente faz? Sabe o que a gente faz? Na grande maioria das vezes, a gente desiste de tudo.
O fato de você não ver não significa que ele não esteja fazendo alguma coisa. O fato de você não sentir não significa que ele não esteja presente. O fato de você não ouvir não significa que ele não está falando. Oh, aleluia! Nós somos movidos normalmente por estímulos externos. Nós precisamos ver, nós precisamos tocar, nós precisamos sentir o cheiro, nós precisamos sentir o toque. Mas nem sempre ele toca, nem sempre ele tem o cheiro que a gente espera, nem sempre ele se apresenta da forma que a gente tenta sentir. O que eu quero que você entenda é que esses cegos nos ensinam de uma maneira poderosa que aquilo que os olhos não vê, o coração tem que estar disposto a enxergar. Oh, aleluia! Aquilo que os nossos olhos não contemplam, a nossa fé precisa aprender a enxergar. Ei, mas pastor, eu não estou vendo nada acontecendo na minha vida agora. O sangue de Jesus tem poder, Ele está fazendo algo ao teu favor. Se os teus olhos não enxergam, pelo amor de Deus, a sua fé em Jesus tem que começar a entender e ver. Aleluia. Eu fico imaginando os dois cegos sentados no chão. E que pena que não dá para andar muito, porque a minha vontade é andar bastante aqui. Mas eu fico imaginando o cego aqui, ó. Eu acho que ele foi para lá agora. Para lá onde? Para lá. Para onde? Para lá, ué. E agora? Agora ele foi para o templo. Para onde é o templo? O templo é para lá, ó. Para lá onde? Para lá. E agora ele foi para a casa da sogra do Pedro. Onde que é a casa da sogra do Pedro? Não sei. Mas como nós vamos chegar até ele? Aí a Bíblia vai dizer que esses cegos começaram a seguir Jesus. Bom, eles não viam, mas estavam ouvindo Jesus. Provavelmente eles devem ter ouvido algum sermão. E as pessoas à volta estavam falando de Jesus. Olha, Ele curou, Ele acalmou a tempestade. E esses cegos que nunca viram começaram a ver. Não entendi, pastor. Eu vou dizer novamente. Esses cegos que nunca viram começaram a ver. Mas eles não estão curados. Não, ainda não estão curados, mas já estão vendo. Como assim? Bom, eles já estavam enxergando. Eles já estavam enxergando Jesus da forma que talvez muitos daqueles que estavam no meio da multidão vendo não estavam enxergando. Esse homem pode fazer um milagre em mim. Ponto. E é só isso que Jesus precisa. Jesus precisa que a gente enxergue nele aquilo que a nossa fé nos permite enxergar. Às vezes os nossos olhos não alcançam, mas a nossa fé precisa enxergar. Talvez você pode achar engraçado o que eu estou falando, o que eu vou falar aqui agora. Mas eu me lembro que no final do ano de 2019 para 2020, eu gravei um vídeo dizendo que 2020 seria melhor do que o ano de 2019. Ai, Jesus, que engraçado, porque eu recebi esse vídeo esses dias e alguém disse assim: uai, pastor, você não disse que 2020 seria melhor do que a gente imaginava? E olha o que está acontecendo desde o começo do ano. E vírus, e agora o gafanhoto, e aí a treta não parou até agora. O que é isso? O que o Senhor viu que a gente ainda não enxergou? Onde está o bom nisso tudo? Entende que às vezes não é os nossos olhos que enxergam, é o nosso coração que enxerga. Eu quero dizer para você o que eu estou enxergando nesse tempo. Eu estou enxergando Deus salvando milhares e milhares de famílias dentro de casas agora. Eu consigo ver, sim, eu estou vendo pais que estão pedindo perdão para os filhos, filhos que estão pedindo perdão para os seus pais, relacionamentos que estão sendo reestabelecidos, porque de repente os nossos olhos não estão vendo nada lá fora, mas Deus está fazendo algo aqui dentro. Deus está fazendo coisas extraordinárias nesse período e os nossos olhos não estão vendo. Mas enquanto os nossos olhos não enxergam, o nosso coração precisa estar apto a enxergar. Sabe qual que é o problema? É porque às vezes quem anda com a gente não tem a mesma visão que a gente tem. Às vezes quem anda com a gente não tem a mesma visão que a gente tem. E às vezes essa visão é só a fé, não é os nossos olhos. Sabe, o que eu amo do cego é que o cego tem outro cego para ver com ele aquilo que ele também não estava vendo. Meu Deus. Imagina, o cego para o cego. E aí? Está vendo? Nada não. Mas está crendo? Estou. Oh, aleluia. Você está vendo Jesus? Não. Também não. Mas o que está acontecendo? Estou sentindo que esse homem pode mudar a nossa realidade.
Oh, aleluia. Mas você sabe para onde ele está indo? Não, mas se a gente levantar e seguir o rastro da voz, a gente vai chegar onde ele está. Eu quero te dizer, menino, você precisa de um cego junto com você às vezes. Você precisa de um maluco na mesma proporção que você. Sabe, você precisa de alguém que enxergue aquilo que ninguém enxerga, mas que você está enxergando pela fé. Porque gente, quando anda com gente maluca que tem fé, começa a ter uma fé que nunca teve antes, e por isso vive milagre que nunca ninguém experimentou. Eu vou te dizer um negócio. Quando eu aceitei Jesus, eu aceitei Jesus, irmão, não foi um negócio assim, ai, virou crente. Não, irmão, eu fiquei doido. Eu não era mais normal. Eu provocava o tempo inteiro os céus ao meu favor. Irmão, se eu dizer para você as coisas que eu vivi, você vai dizer assim, mentira, mas é verdade. Eu já vivi coisas com o Senhor que eu enxerguei antes de enxergar, e vi com os meus olhos Deus fazendo, porque consegui ver antes de ser a realidade. Eu me lembro de quando eu trabalhava de vendedor de embalagem para o meu pai. Eu estava dentro do meu carro, eu tinha um Uno 2001, um ninho daquele branquinho, coisa mais linda, pega 300 por hora, se colocar a escada em cima, mesmo é uma coisa de louco, anda muito. E eu estava aqui na estrada, irmão, e de repente, ele tinha vida própria, o capô levantou e fez assim, pum, bateu no vidro. A BR, irmão, 100 por hora, bateu assim, puf, eu freiei o carro. O sangue de Jesus tem poder. Saí do carro, saí do Uno, irmão, fui lá, baixei o capô ficou igual um gato arrepiado assim. Baixei, travei o capô, falei, vamos embora. E eu dentro do carro, irmão, aqui, ó, glórias a Jesus, aleluia. Eu estava, irmão, é isso que às vezes um cego tem e a gente não consegue enxergar aquilo que a razão não mostra. Eu estava aqui, glória a Jesus, eu creio que o Senhor está me livrando de alguma coisa, Senhor, eu creio que o Senhor está fazendo alguma coisa. Irmão, e o capô estava lá igual um gato na frente. Eu aqui na BR andando, irmão, despencou uma chuva de repente, do nada. Fui ligar o limpador do para-brisa. Quando o capô veio, quebrou o limpador. Não tinha limpador, chuva que Deus mandava e o capô que nem um gato. Sabe o que eu fiz? Falei, Jesus, eu não te aceitei assim à toa não. Eu sei que o Senhor é o Deus de poder e de milagre. Faz parar a chuva agora, em nome de Jesus. Amém. A chuva parou na hora, irmão. Pastor, isso é loucura, uai. Mas quem disse que fé não é loucura? Fé é o firme fundamento naquilo que a gente não vê, mas a gente espera. Eu sei em quem tenho crido. Não estou vendo Deus fazer, mas sei que Ele está fazendo agora. Não estou sentindo Ele se mover ao meu favor, mas eu sei que Ele está se movendo agora. Eu quero que você declare isso sobre a sua vida agora, dentro da sua casa. Diga, Deus, eu não estou vendo, mas eu sei que o Senhor está fazendo. Aleluia, Ele está fazendo. Irmão, parou a chuva na hora. E eu, aqui ó, oh aleluia. Aleluia. Eu sou um crente mais assim do manto pentecostal, do Heavis e tal. E aqui, irmão, o pau pegou dentro do carro e o língua estranha. E glória a Deus. E eu disse, eu sei, Senhor, o que está acontecendo. O Senhor está me livrando de alguma coisa. Só pode. Senhor, é muita treta uma atrás da outra. E é muita experiência. Alguma coisa o Senhor está fazendo. Bom, vou resumir para você. Quando eu cheguei na cidade, para onde eu estava indo, a cidade estava um caos. O comércio, que era o primeiro comércio que eu ia atender naquela manhã, tinha sido assaltado. Foi colocado arma na cabeça de todo mundo. Renderam todo mundo. Roubaram todo mundo. E eu, irmão, eu não fui roubado porque eu cheguei atrasado. Eu não fui roubado por coisa de alguns minutos. Exatamente os minutos que eu parei para arrumar o capô. Exatamente o minuto que eu parei para orar. Exatamente aquele tempo que eu estava precisando de socorro. Deus já estava me socorrendo. E os meus olhos não estavam enxergando nada. Mas Jesus já estava fazendo algo do outro lado. Você consegue entender que loucura? Sabe, quando a rotina de Jesus ela vai acontecendo, você vai acompanhando, você vai vendo a filha de Jairo ressuscitando, você vai vendo a mulher do fluxo de sangue sendo restaurada, o paralítico que foi perdoado e foi curado. Mas agora, irmão, tem 2 cegos que nunca viram Jesus fazer nada disso, indo até Jesus pedindo para que Ele fizesse um milagre por eles. E eu gosto da reação de Jesus, porque Jesus olha para eles e pergunta isso aqui, olha, só para você entender, Jesus voltou para casa.
E eles entraram até a casa de Jesus. Aí Jesus perguntou para eles: vocês creem que eu posso fazer isso? De verdade, irmão, nesse tempo que a gente está vivendo, talvez aconteceu muita coisa na sua vida. Talvez você pode ter perdido o emprego. Talvez alguém da sua família se foi. Alguma coisa está acontecendo de muito tenebroso e que os teus olhos não estão vendo. A pergunta é: você crê que Jesus pode fazer algo a seu favor hoje? Você não está vendo nenhuma possibilidade. A pergunta é: você crê que Jesus pode fazer algo a seu favor hoje? Pastor, eu perdi o emprego. Você crê que Jesus pode fazer algo em seu favor hoje? Pastor, eu perdi alguém da minha família. Você crê que Jesus pode fazer algo a seu favor hoje? Pastor, faz anos que eu não sei o que é sentir a presença dele. Você crê que Jesus pode fazer em seu favor algo hoje? Pastor, eu nunca vi nenhum milagre acontecer. Você crê que Jesus pode fazer algo em seu favor hoje? Pastor, eu nunca vi nada acontecendo de sobrenatural. Você crê que Jesus pode fazer algo em seu favor hoje? Eu fico imaginando os cegos, irmãos, que chegaram até Jesus sem nunca ter visto ele, nunca enxergaram, mas ouviram, e porque ouviram, creram. Jesus perguntou: vocês creem que eu posso fazer isso, irmão? Vocês creem ou não? Aí os cegos falaram para Jesus: sim, Senhor. Então ele tocou nos seus olhos, dizendo: conforme a vossa fé, seja feito agora. Não, irmão, você tem que entender isso aqui. Jesus não falou conforme o meu poder. A gente sabe, obviamente, que é o poder de Jesus que faz todas as coisas. Mas o que Jesus está dizendo para eles, para os dois cegos, é: conforme a vossa fé seja feita agora. Nunca viram, mas quando viram, enxergaram pela primeira vez Jesus Cristo de Nazaré, em pé na frente deles. Sabe o que é isso? Quando os olhos deles se abriram pela primeira vez, a primeira coisa que eles enxergaram, a primeira coisa que eles viram, foi exatamente aqueles que eles creram sem nunca ter visto: Jesus Cristo de Nazaré. Quando os olhos se abriram, o primeiro rosto que eles enxergaram foi de Jesus Cristo. Os olhos se abriram, Jesus estava na frente deles. Era mais ou menos Jesus dizendo: vocês creem? Então a partir de agora vocês começam a me ver. Sabe o que é isso? Nós precisamos, antes de ver, crer. E quando a gente crê, a gente começa a ver. Eu quero dizer uma coisa para você que está em casa agora nos assistindo. A gente está vivendo um período extremamente difícil da humanidade. Não é só no Brasil, não é só no Rio, não é só na sua cidade, não. É na vida de todo mundo. Tem algumas coisas acontecendo que a gente não gostaria que tivesse acontecendo. E talvez os teus olhos não estão vendo, mas se você crer, os teus olhos passarão a ver aquilo que Deus está fazendo em seu favor. Eu quero que você entenda, eu quero que você compreenda uma coisa. Às vezes é que esses dois cegos era para viver uma vida terrível para sempre, porque eles não eram testemunhas oculares de Jesus. Irmão, a mulher do fluxo foi curada, a mulher do fluxo de sangue foi curada, mas eles não viram. A filha de Jairo ressuscitou, mas eles não viram. O rapaz que estava endemoniado foi liberto, mas eles não viram. Jesus morava perto, mas eles não viram. Jesus estava passando na frente, mas eles não viram. Mas quando sentiram que era a hora, enxergaram aquilo que ninguém enxergou. Jesus diz o seguinte para eles: olha, seja feito conforme a vossa fé. Aí a Bíblia, Mateus conta: e os seus olhos foram abertos. E Jesus disse a eles: vede para que nenhum homem saiba disso. Mas eles saíram e espalharam a fama de Jesus por toda a terra.
Sabe, é um esforço de Jesus estranho isso aqui. Se você ler todos os episódios onde Jesus curou alguém, Jesus pediu para que aquilo não fosse falado. Quando Jesus cura a mulher do fluxo de sangue, Jesus diz: vai em paz, vai para tua casa, não conta para ninguém. Quando Jesus levanta a filha de Jairo, parece que Jesus o tempo todo está dizendo para vocês: ei, não conta para ninguém, não conta. Engraçado que a gente fala do testemunho, a gente testemunha, mas Jesus diz: não conta. Jesus, porque ele livrou um amigo meu da morte. Mas aonde estão as tuas histórias com Jesus? Aonde estão as tuas histórias? Veja, às vezes os nossos olhos estão vendo Jesus passar na nossa frente, para lá e para cá, mas a nossa fé nunca se moveu em ir até Ele. Às vezes, meu lindo, o seu coração já sentiu a presença dele centenas de vezes, mas você nunca se moveu em viver algo sobrenatural, porque os seus olhos veem, os seus ouvidos escutam, mas a sua fé ainda não foi suficiente para provocar um milagre na sua vida. Você precisa de algum estímulo? A Bíblia vai dizer que esses cegos não precisaram de um estímulo visual. A Bíblia diz que a única coisa que eles precisavam, eles tinham fé. Fé que Jesus poderia curá-los, e eles foram curados por Jesus. Eu quero caminhar para o final dessa palavra. Eu quero que você, ao final disso tudo, que você comece a ver aquilo que os teus olhos nunca enxergaram até hoje. Eu quero que o seu coração comece a sentir aquilo que talvez você nunca sentiu até hoje, junto com seus pais, junto com seus filhos. Feche os olhos, feche os olhos, feche os olhos. Você vai fazer o exercício de cegueira agora. Aleluia. É por isso que todas as vezes que a gente ora, a gente fecha os olhos. Porque quando os nossos olhos da carne se fecham, os olhos do nosso espírito se abrem, e a gente começa a enxergar aquilo que já está preparado no reino dos céus para nós. Oh, aleluia. Oh, aleluia, 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 aleluia. Enxerga comigo, pastor. A notícia está dizendo que os empregos irão acabar, o desemprego vai aumentar de maneira absurda. Então agora feche os olhos, feche os olhos. Eu quero declarar em nome de Jesus que não faltará emprego na sua casa. Eu quero que você declare comigo: Jesus, não vai faltar trabalho na minha família, não vai faltar trabalho, Senhor Jesus, não vai faltar prosperidade, não vai faltar o teu cuidado. Comece a enxergar de olhos fechados. Aleluia. Pastor, mas tem muita gente na minha empresa sendo demitida exatamente nesse mês agora. Começa a declarar sobre você: Jesus, eu creio, Senhor, que o meu trabalho será preservado, e que se eu sair desse lugar, Jesus, o Senhor está preparando coisas maiores e melhores para mim. Comece a crer isso, olhos fechados, mas com o espírito aberto para ver aquilo que Deus está fazendo ao seu favor. Oh, aleluia. Pastor, tem gente doente na minha família e o médico disse que é o final. Feche os olhos. Vai ser curado no nome de Jesus. A cura está vindo, a saúde está chegando, os equipamentos que estão mantendo vivos serão desligados, porque a vida vai voltar em nome de Jesus. Você crê? Você crê? Eu creio. Então, em nome de Jesus, você vai começar a ver com os teus olhos. Oh, aleluia. Pastor, a minha família estava perdida, os meus filhos estão longe da presença de Deus, está tudo dando errado. Fecha os olhos, fecha os olhos. Jesus, eu posso ver os meus filhos servindo a tua presença, eu posso ver a minha casa sendo restabelecida, eu posso ver, Senhor Jesus, o teu nome sendo glorificado na minha casa, os meus filhos voltando, meu esposo voltando para ti, Jesus. Os meus olhos carnais não veem, mas o meu espírito já está enxergando pela fé o meu milagre chegando em nome de Jesus. Ele faz mesmo quando eu não vejo. Escute, qual câmera que tá? Qual câmera que tá? O que eu posso ver? Deixa eu olhar bem pertinho de você, quero olhar nos teus olhos para te dizer isso aqui. Felipe, vem para cá, meu lindo. A gente não via e agora a gente está vendo, mas antes de ver a gente enxergou. Como assim? Pega para nós.
Imagina os cegos assim: ei, a gente nunca viu ele curar, a gente nunca viu ele ressuscitar ninguém, a gente nunca viu ele fazer, a gente nunca viu ele andar sobre as águas. Mas a gente sabia que ele andava, a gente sabia que ele curava, a gente sabia que ele fazia, e por isso a gente viu antes de enxergar. Aleluia. Irmão, crente é assim. Se não for para ser assim, não vale a pena ter carteira de crente, irmão. Nós temos que ver aquilo que ninguém enxerga. A gente tem que aprender a amar aquilo que ninguém ama. A gente tem que aprender a fazer aquilo que ninguém faz. Eu creio. Sabe qual é o nome da minha série, Felipe? Final da Tempestade. Vou gravar agora, quarta-feira. Mas a tempestade ainda não acabou. Acabou. Para mim já acabou. Eu já estou vendo, mesmo que os meus olhos ainda não estão enxergando. A tempestade acabou. Te digo mais, já sinto brisa do final de tempestade. Ó, está acabando. Eu sei que está acabando. Mas os meus olhos não estão vendo. Não significa que ele não está fazendo. A Bíblia vai dizer que Jesus segue a caminhada com os seus discípulos. Um dia ele está entrando em Jerusalém, tem uma figueira. E ele vai até a figueira porque havia flores, então era para ter frutos. A Bíblia diz que ele chegou na figueira, não tinha fruto. Jesus disse que era para a figueira secar e nunca mais dar fruto, que é para morrer. Eu fico imaginando todo mundo olhando para a figueira assim: pai, não vai secar? A figueira não secou na hora, não. Mas Jesus falou: pois é, mas imagina Pedro aqui, vai, seca, quero ver. Nunca vi uma árvore secar ao vivo. Não aconteceu nada. Jesus já estava acontecendo dentro daquela figueira. Já estava acontecendo. Quando eles entram em Jerusalém, está acontecendo um milagre. Quando eles saem de Jerusalém, a Bíblia diz que quando eles estão passando pela figueira e olharam, não havia mais nenhuma folha sobre a figueira. Eu quero profetizar para você que hoje você vai dormir de um jeito, e quando você acordar amanhã vai estar de outro jeito. Aleluia. Felipe, eu quero profetizar sobre a nossa vida aqui agora, que hoje a gente está olhando esse teatro vazio, mas amanhã a gente vai olhar e esse teatro vai estar lotado de gente para a glória de Jesus. A gente está olhando 7 anos hoje de igreja, e se Jesus não voltar, a gente vai viver 8 anos, 9 anos, 10 anos, 11 anos, 12 anos, 13 anos, e até que Jesus volte. Eu já consigo ver, é longo a nossa vida. Em nome de Jesus, aquilo que os teus olhos não veem agora, entra em Jerusalém, vai para o centro da vontade dele, que daqui a pouco, em nome de Jesus, os teus olhos começarão a ver aquilo que ontem a tua fé já estava enxergando. Glória a Deus. Vamos aplaudir aí, gente. Vamos receber essa palavra. Fala, meu lindo, minha linda. Olha, vou explicar algo para você. Ainda não é a série Prioridade, mas essa é uma mensagem que o Senhor vai fazer chegar até você agora. Eu não estou sentado, né? Então não é a série, mas é uma mensagem fora de série. Então eu vou te pedir um favor antes de começar. Se você ainda não é inscrito no canal, se inscreve. Se você estiver vendo pelo... Estou dando uma moral a vocês. Se inscreve, ativa o sininho, curte o vídeo, manda para os amigos, compartilha. E vamos para a mensagem. Que legal, gostei. Oh, Jesus, eu te amo. Que ideia boa. Que alguém deu. Abra comigo Evangelho de Jesus, conforme escreveu João, capítulo de número 11, versículo de número 1. O tema dessa mensagem é: o projeto fracassou. Nossa, o povo fica assim: ai, que dó. Poxa, eu trabalhei para vir para cá e mensagem desmotivacional. Eu tenho uma boa notícia para você. A palavra é nossa caminhada, então vamos caminhar nela, amém? João capítulo 11, versículo 1 diz: ora, havia um certo homem enfermo, chamado Lázaro, de Betânia, da aldeia de Maria e da sua irmã Marta. O verso 3 diz: portanto, suas irmãs enviaram até ele uma notícia dizendo: Senhor, eis que está enfermo aquele que o Senhor ama, o Lázaro. Olha,
A nossa caminhada, ela começa de uma maneira simples. Eu quero trazer à sua memória quem são Marta e Maria, para te introduzir na mensagem de uma maneira mais assertiva. Lembra, Marta e Maria são as duas irmãs de Lázaro, que recebem uma visita de Jesus. Essa visita de Jesus, quando chega, coloca as duas irmãs em posições diferentes. Uma é Marta, e a Marta está muito apegada à limpeza da casa, preparar o ambiente, a mesa, organizar as coisas. E Maria não, Maria está apegada na visita. Maria está sentada aos pés de Jesus, desfrutando de cada segundo daquela experiência sobrenatural. Eu não sei você, mas eu fico imaginando qual é o privilégio de você receber fisicamente na sua casa o autor e o consumador da nossa fé. Bom, fisicamente ele não está, mas ele está espiritualmente todos os dias dentro da casa principal chamada eu e você. Ele está aqui dentro, ele não está mais num prédio, ele não vai numa casa, ele está dentro da casa. Apocalipse diz: porque eu estou à porta e bato, aquele que ouvir a minha voz e abrir a porta, eu entrarei e farei morada. Ele não está mais fora, ele está aqui dentro. Amém? Mas a Maria está desfrutando da presença. A Bíblia diz que ela derrama incenso sobre os pés de Jesus, enxuga com os cabelos, a adoração é extravagante. Marta se irrita. Marta vai até Jesus e diz: Senhor, eu estou cuidando da casa, fazendo os afazeres aqui, e ela não está me ajudando. E aí Jesus diz para Marta: ô Marta, a Maria escolheu a melhor parte. Lindo, a escolha é sua. O que você vai viver através dessa palavra? Ou você escolhe ficar na presença do Eterno, ouvindo, vivendo, entende? Ou você está vivendo uma outra realidade paralela. Você pode estar no melhor lugar do mundo e não desfrutar da presença dEle. Ou seja, lindo, a escolha é sua. E se eu estivesse no teu lugar, eu esqueceria tudo. Eu esqueceria quem está lá fora agora, eu esqueceria os problemas, eu esqueceria do que não entrou aqui e focaria naquilo que Deus tem para você. Vamos viver isso junto, amém? Diga comigo: Jesus, Tu és o centro das nossas atenções. Aleluia. Oh, uma boa notícia, vocês escolheram a melhor parte. Amém. É carnaval no Brasil, meu lindo, e tem gente lá fora perdendo a vida agora, vivendo uma vida distante de Jesus, perdidas nos seus pecados carnais. E nós estamos na presença dEle, para celebrar o nome dEle, para receber mais de Jesus. Aleluia. Segunda-feira essa mensagem vai ao ar, vai ter muita gente arrependida assistindo. E eu quero começar. A notícia de Marta e Maria para Jesus é: Jesus, o seu amigo, quem você ama, está doente. O recado é implícito. O que elas estão dizendo é: Jesus, a gente precisa que o Senhor venha agora, saia da onde você está e corra para cá, porque a gente quer que o Senhor cure o nosso irmão, que é o seu amigo. Isso é mais ou menos uma carteirada. Ela está dizendo: não é alguém normal não, é o seu amigo, foi o Senhor que disse, é o que o Senhor ama. Então, o pedido de Marta e Maria é lógico. Elas querem um milagre, que Jesus vá, cura, resolva o problema. Só que tem um problema. Jesus trabalha numa outra frequência, irmão. Jesus é diferente. Irmão, se você pensa que as tuas tretas tiram Jesus do eixo, você está redondamente enganado.
A gente não consegue tirar Jesus do eixo, irmão. Tem gente que pensa, nossa, falei algo para Jesus agora que ele deve estar assim. Oh! Irmão, ninguém tira Jesus do eixo. Os nossos pecados não tiram Jesus do eixo. As nossas crises não tiram Jesus do eixo. Ele está no controle de tudo. A Bíblia diz que as nuvens são os cabelos dos seus pés. Ele dá ordem sobre o céu, a lua, as estrelas e tudo que há na terra. Ele é o dono. Agora você pensa que você, ai, Jesus desequilibrou. Ai, eu mesmo, eu tenho que ir lá resolver. É que Jesus não fala, ó meu Deus, né? Amém. Jesus diz o seguinte para quem vai levar a notícia: olha, essa doença não é para a morte. Pronto, acabou a mensagem. Por que eu falo mais, irmão? Acabou. Jesus já disse o final da história. Essa doença não é. Acabou. A fé madura para aqui. A fé convicta para aqui. O que Jesus disse está dito. Ele não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Se ele diz que não é para a morte, beijos e abraços. Boa noite a todos. Nos vemos segunda-feira. Amém. No YouTube. Está vendo que os irmãos, ninguém quer que acabe? Porque a gente quer ter certeza, mas eu preciso ver. Porque tudo que os meus olhos dizem é diferente do que os meus ouvidos ouvem. E esse é o problema. Quando Deus fala, não tem a ver com o que a gente vê. O sobrenatural não acontece dessa maneira. Os nossos olhos não explicam, por isso chamamos de milagre. Só se chama milagre aquilo que você, homem, não consegue explicar. E eu não estou falando de uma fé imbecil. Eu não estou falando de uma fé mística. Não, eu estou falando de uma fé inteligente. Mas mesmo sendo capaz e inteligente, somos inferiores à soberania do Eterno. O que Ele faz transcende o que a gente imaginou. O que Ele faz ultrapassa a nossa cognição. Ele é maior, soberano, superior. Davi, em um determinado momento, diz: inescrutáveis são os teus pensamentos, tão altos que eu não consigo atingir. Vou falar uma parada para você, irmão. Eu e minha esposa, depois de muito tempo passando vergonha, a gente aprendeu. Todas as vezes que eu e a Paula nós estamos fazendo o plano, assim, a gente fala um pro outro: vamos dar uma segurada, porque a gente só passa vergonha. A gente planeja aqui, Deus fala assim: é para lá. A gente fala: é aquela porta. O Senhor fala: é aquela. Aí a gente fala: não, a gente vai. Aí chega lá, ela não abre, porque a Bíblia diz que a porta que Ele fecha, ninguém abre. Aleluia. Mas a porta que Ele abre, ninguém pode fechar. Vou falar um negócio para você. Eu aprendi, irmão, porque todas as vezes que eu fiz um plano, eu fracassei. Irmão, eu sou fracassado em um monte de área na minha vida porque sonhei sozinho. Eu sou um advogado fracassado. Eu sou um piloto de avião fracassado. Eu sou empresário fracassado, irmão. Todas as vezes que eu tentei o que Deus não queria, eu só tomei fumo. Só prejuízo, fui passado para trás. Golpe, confusão, pirâmide mesmo, irmão. Estou às 3 já. Eu não posso ver uma piramidezinha que entrava. Vocês estão rindo? Ah, sou só eu agora. Mas vou falar um negócio, irmão. Parei com esse negócio. E eu descobri uma parada: eu só fracasso naquilo que vou sozinho. Aquilo que é o plano de Deus, esse não fracassa. A Bíblia diz que ninguém pode frustrar os planos do Senhor. Então, talvez você não sabe, mas você é um fracassado em alguma área porque você foi sozinho. Se fosse com o Eterno aquilo que Ele quer, não seria um fracasso. Então todas as nossas histórias de fracasso é sempre a gente sozinho, comandando a nossa vida sozinho, tendo as nossas expectativas frustradas, porque a gente sonhou longe dele. Vou falar uma coisa para você. Eu estou numa fase da vida, eu estou ficando mais crente, eu acho. Eu estou aprendendo.
Eu tenho vergonha de falar algumas coisas com o Senhor, por exemplo, sabe? Vou falar, aconteceu agora uma coisa engraçada. Eu estava com um plano de fazer uma parada aí, um negócio. Aí contei para um amigo meu. Aí ele falou para mim assim: por que você não ora? Fala para Jesus o que você quer. Aí eu falei: eu vou fazer isso então. Eu tenho dislexia, irmão. Eu começo a orar por um assunto, termino em outro. É loucura. Jesus fala assim: não. Parei de entender, faz 15 minutos. Ainda bem que isso é o som do nosso coração. Então o que eu faço? Eu escrevo o roteiro no caderno. Eu tenho uns motivos para agradecer que eu não posso esquecer. Tenho uns motivos para adorar. Eu tenho o que eu preciso apresentar para Ele. E aí eu vou lendo, vou falando com Jesus. Mas eu escrevi no meu caderninho lá uma listinha de um negócio que eu queria. Aí eu estou aqui orando. Então, Jesus, top, aquele negócio. Então, temos uma outra pauta. Aí eu olhei para a pauta, que eram os meus desejinhos ali que eu tinha escrevido, que eu queria de um negócio e tal. Aí eu falei assim: Jesus, eu vou pular. Eu não vou nem falar para o Senhor, porque eu tenho vergonha. Eu, perante Jesus, eu falei: não, Senhor, isso eu até pensei aqui, nossa, é legal, mas Jesus, todas as vezes que a gente te apresentou algo, o Senhor devolveu algo maior. Então, Jesus, eu vou tentar parar de viver o que os meus olhos veem, para viver aquilo que o Senhor enxerga. Lindo, a gente enxerga aqui, eu e minha esposa, a gente fala: Deus deve olhar para a gente está orando, Deus olha assim: que bonitinho. Sabe nada, irmão. O nosso Deus ouve conversas que a gente não ouve, sabe de coisas que a gente não sabe, está na frente do tempo que a gente não está. Aquilo que a gente pensa que é bom, Deus já sabe que o final é trágico. Provérbios capítulo 14, verso 12: há caminhos que para o homem parecem bons, mas o fim deles é a morte. Ou seja, o Senhor sabe. Então eu já estou desistindo. Por que eu estou te falando isso? Porque Marta e Maria têm uma expectativa com Jesus que vai ser frustrada. E não é fácil ser frustrado quando nos dói na pele. A Bíblia diz que a notícia chega para Jesus, e Jesus diz para os discípulos, para quem está ali: relaxa, essa doença não é para a morte, não é. Aí o discípulo meio que não entende muito. E Jesus, irmão, está nem aí para a hora do Brasil. Jesus segue no flow dele, curando, caminhando na boa, a multidão apertando ele. Porque na nossa cabeça tinha que ser tipo uma ambulância. Jesus ouviu: o quê? O Lázaro? Corre! Não, irmão, Jesus segue o flow, de boa. Não há nada que Ele não possa fazer. E Deus não respeita o Cronos, Deus está no Kairos. Sabe, existem dois tempos que a Bíblia nos apresenta: o Cronos, que é o nosso relógio, 24 horas, 1 hora 60 minutos, 1 minuto 60 segundos. E esse tempo é falível. O melhor relógio do mundo atrasa segundos a cada 24 ou 36 horas. Existem atrasos. Agora o Cronos, o Kairos, é o tempo perfeito de Deus. Esse tempo não atrasa, não adianta, não muda, é perfeito. Deus opera no Kairos. E essa história, ela se repete na Bíblia. Ela se repete, por exemplo, com Jairo, que chega para Jesus e diz: vai na minha casa, minha filha está morrendo. E no meio do caminho, mesmo Jesus dizendo que a doença não era para a morte, a Bíblia diz que a menina morre, porque parece que Jesus está atrasado. Se você ler os evangelhos de maneira sistemática, você vai ver que antes de tudo, Jesus diz para os discípulos o que ia acontecer. Jesus diz: eu vou morrer, e ao final do 3º dia eu vou ressuscitar. Irmão, eu não sei você, mas eu estou numa fase da vida que eu ia fazer maior fiasqueira no velório do mestre. Todo mundo ia estar chorando e eu ia estar assim: relaxa. Ele falou com nós. Isso aí, 3 dias. Marca aí, 3 dias o homem está de pé, resolvendo a nossa vida. Ele é o Cordeiro de Deus. Ele é o sacrifício vivo. Ele é a obra perfeita, sem pecado. Ele vai ressuscitar e nós vamos ser salvos. Imagina, vamos pegar o Pedro e falar assim: ô Pedro, burro, negou. Relaxa, ele vai ressuscitar. Ô Judas, para, besteira, ele vai ressuscitar.
Pegar o Tomé que não acreditava e falar: Tomé, para. Você entende? Se a gente tem uma palavra, a gente não duvida dela, a gente vive pela palavra. Estava falando com o Felipe agora ali atrás. Ele falou para mim: como é que faz para ter certeza que o terceiro vai vir? Ele, no caso, um menino, e o meu veio uma menina. Eu falei para ele: Deus falou comigo, irmão. Eu estava um dia num lugar e uma irmã me entregou uma mensagem profética e ela disse: quando vier a terceira semente. Ela parou e falou assim: escute bem, a terceira. Eu só eu queria. Aí outra pessoa foi orar por nós e orando por mim, pela Paula grávida. Ele não sabia. Ele disse: eu não sei, mas enquanto eu oro por vocês, eu vejo uma menina correndo em volta de vocês. E aí eu já chamava de Serena. E a minha mãe, irmão, desesperada. Minha mãe: mas meu filho, se não for uma menina. Que mãe preocupa mais, né? Eu falei: mãe, Deus falou, mas acho que Deus mente. Aí eu ia pro emocional dela. Ela falou: não, eu não estou falando isso. Eu falei: então, pelo amor de, né? Para de me oprimir, mãe. E aí, irmão, o dia que nós descobrimos, vocês viram, né? Oh, gente, tá lá, vai fazer um ano agora. E Jesus falou. Não tinha exame, não tinha médico, não tinha beta-HCG, não tinha gestação, mas Deus já falou: é uma garota. Ele já viu, ele já sabia, ele conhecia ela. Irmão, Jesus, ele bate de frente com tudo. Bate de frente com a estatística, bate de frente com a pesquisa, bate de frente com o diagnóstico, bate de frente com a tua desistência. A palavra dele supera, ultrapassa, vai na frente. Eu não sei te explicar, eu só consigo te dizer, irmão, nenhum plano de Jesus pode ser frustrado. Nós só nos frustramos porque fazemos sozinho. Criamos expectativa. A gente, irmão, se construísse a arca agora, nós ia fazer cômodo a mais. Porque a gente gosta de dar palpite. Não, senhor. Coloca um quartinho aqui para zarara verde. Muda aqui para zarara azul. Nós ia fazer um cine. O quê? Abrir o mar vermelho na nossa geração? Nós ia falar: não, senhor. Com esse tamanho aí não dá para passar todo mundo rápido, não. A gente, irmão, a gente. Ô, irmão, hoje geração difícil a nossa. A pós-modernidade trouxe para nós algumas consequências que são muito terríveis. A individualização. Gente que tem milhares de seguidores não tem um amigo para ligar de madrugada. Entendeu? O pluralismo de ideias. Ninguém acredita em nada e acredita em tudo. Sabe? Nada mais é absoluto. Lindo, tem coisas na Bíblia que não mudam. É absoluto e acabou. Você não pode mudar. Não dá para viver o teu evangelho. Não dá para viver a tua Bíblia. A Bíblia é a mesma para todo mundo. É óbvio que Deus sabe falar com cada um de jeitinho diferente. Quem é pai aqui sabe. Eu tenho 3 filhos, cada um é um jeito. Um tem um modo drama, o outro tem um modo mais sereno, e o outro tem a tempestade, que é a última, que é a nossa chefe. Ela foi promovida agora, ela manda em todos nós. Os 2 filhos meus agora voltaram para a aula. O primeiro é o João, a minha esposa no menininho. Eu falei para ele: filho, semana agora vai voltar das aulas, acabou as férias, beleza? Ele falou: tá bom, papai, só tem que comprar minha bag, porque estragou. Falei: perfeito, papai vai comprar para você, relaxa. O segundo, irmão, a mesma coisa, diferente, que ele é dramático, irmão, ele já... Irmão, eu estou brigando com um, o outro está falando assim: papai, eu quero que o senhor saiba que eu jamais faria isso. Ele parece um Minion, irmão, ele tem 2 anos, vai fazer 3, ele é um Minion. Irmão, se eu filmasse ele, virava o Big Brother mais legal de todos. É muito engraçado. Aí eu cheguei nele e falei: Noah, pai, queria saber, como está sendo as tuas férias? Top, pai. Falei: e aí, é legal brincar com os amigos? Aham. Eu falei: pois eu preciso te falar uma coisa. Ele: o quê, pai? Eu falei: os teus amigos do colégio estão morrendo de saudade de você. Ele: sério? Eu falei: eu vou te levar segunda-feira para brincar com eles. Ele: irmão, a mesma notícia contado de maneira diferente. Ou seja, Deus sabe como tratar com a gente. Mesmo assim, tem coisas que a gente não quer entender.
Tem coisas que a gente não quer ouvir, tem nãos que a gente não quer. E eu vou te dizer, irmão, Deus, antes de dar um sim, te deu 100 nãos. E às vezes você nem viu. A porta que Deus fecha é para você parar de improvisar. A porta que Ele tranca é para você parar de se meter. É para você parar de dar palpite. Deus tranca a porta só, ai, nossa Senhor, errei, né? De novo. Senhor, pois é, né? De novo. É as nossas expectativas que destroem a nossa fé. Sabe? A Marta e a Maria querem algo de Jesus e Jesus tem algo diferente para elas. Aí a Bíblia diz que numa certa altura do campeonato, o Lázaro partiu dessa para o melhor. Faleceu. E aí levaram a notícia para Jesus. Jesus, o Lázaro morreu. Aí Jesus falou, não, o Lázaro está vivo. E os discípulos estão pensando assim, irmão, é que a gente romantiza demais, mas a gente tem que pensar que se fosse na nossa época, o que nós ia pensar? Que nós somos tudo igual. Irmão, se a gente está no meio, a gente fala assim, ai, falou que está vivo, né? Muito engraçado, né? É, tá bom, Jesus. Ai, o Senhor falou, né? Falou que está vivo. Ele fala umas coisas diferentes, né? É legal, né? Mas a gente gosta dele. É assim, irmão. A gente não ia fazer diferente. A gente ia falar, vivo. Irmão, Jesus falou. Está falado. E aí os discípulos entenderam, mas não entenderam. A Bíblia diz que eles conjecturaram o reino e pensaram, mas não acreditaram. Mas Lázaro está morto. Essa é a questão. Humanamente, o Lázaro morreu. De maneira humana, o Lázaro não tem mais pulsação, o sangue não corre nas veias, está gelado o corpo dele. E a Bíblia fala que eles enliam o corpo de Lázaro, enfaixam, sepultam, colocam uma pedra. E no quarto dia, depois de Lázaro sepultado, Jesus chega na City. Jesus chegou, do nada. Rapaziada, todo mundo, Jesus, que é isso, hein? Todo mundo, caraca, Jesus chegou. E na cabeça de todo mundo assim, atrasado. Foram na Marta. Marta, se não acredita quem está na cidade. Quem? Jesus. Ele chegou, corre. E a Marta, bora. E chegou até Jesus, já começou o drama, porque é a mais dramática. Jesus, se o Senhor tivesse chegado antes, o nosso irmão Lázaro não teria morrido. O que ela está dizendo, para o milagre que a gente quer, o Senhor está atrasado. Para o milagre que a gente precisava, o Senhor não chegou. Entenda, o erro está em não ter acreditado na fala dele. Jairo chorou porque a notícia chega, e a palavra de Jesus para Jairo é: Jairo, não temas, não tenha medo. Por mais que o mundo te diga ao contrário, por mais que o diagnóstico diga ao contrário, por mais que as pesquisas digam ao contrário, acredita na minha palavra. Se eu falei que vai acontecer, vai acontecer. Não chame de morto aquilo que ele chama de vivo. Não chame de impossível o que ele chama de milagre. Ele pode, aliás, o que ele chama de impossível? Nada. Não há impossíveis para o nosso Deus. É a palavra que diz. A Marta diz: nossa, se o Senhor tivesse chegado antes, nosso irmão não teria morrido. Jesus fala assim, eu imagino, né? Que tem coisa que não está, né? Daí a gente fica assim pensando. Jesus não está de falar para ela, não, é que espera uns minutinhos. Só uns minutinhos, você vai ficar doida, você vai pular em mim. Jesus, top! Mas Jesus não falou nada. Nisso, Jesus seguindo, chega quem? A Maria. E a Maria fala a mesma coisa que a Marta.
Jesus, se você tivesse chego antes, o nosso irmão não teria morrido. Ela está dizendo, o Senhor chegou tarde, a gente já sepultou. Ô lindo, eu vou falar uma coisa para você. Tem gente que desiste muito fácil da vida. Tem gente que desiste muito fácil das promessas do Senhor, sabe? Daquilo que o Senhor declarou, daquilo que o Senhor já fez saber. Tem gente que desiste muito fácil. A humanidade, ela se resume a uma palavra: instabilidade. Eu sei porque eu falo para mais gente hoje do que o normal, do que falava antes. Então consigo ter leituras um pouco diferentes. Eu recebo muita mensagem, leio muita mensagem. E o ser humano tem uma parada agora que é a cultura da pós-modernidade, que é a individualização. Então é a parada de eu consigo, sozinho. Aí tem os mentores, né? Os cabras que são inteligentes, que dizem, não, você consegue sozinho, né? Fala, vai para frente do espelho. Maneiro, né? E diz, você é uma máquina de vencer. Aí você fica, e o reflexo é uma galinhazinha velha, uns pintinhos frouxos, entendeu? Mas você está ali, você é uma máquina de vencer. O seu dia vai ser incrível. Aí você sai de casa, tropeça numa pedra, xinga a pedra, a mãe da pedra, a avó da pedra, e diz, eu vou me matar, a minha vida está tudo errado. Isso é a gente é instável demais. Jesus não. A gente quer uma coisa hoje, quer outra amanhã, quer uma de manhã, outra de tarde. Eu quero casar, eu quero uma bicicleta. Essa é a loucura da vida do homem. E a individualização aumentou isso, separou isso em cubículos. Então está cheio de gente morrendo sozinha, com a fé afetada, porque acreditou de maneira cega naquilo que Jesus não veio fazer. Daquilo que Jesus não é. Está cheio de gente com convicções erradas sobre Jesus. Uma vez eu ouvi que nós temos que colocar Jesus na parede para dizer o que Ele tem que fazer por nós. Você tem que decretar nele. Por que decretar nele? Irmão, se o meu filho fala assim, pai, eu te ordeno. Agora, se a Serena fala, já é um pouco mais difícil. Não, brincadeira. Estou brincando, conselho tutelar, só uma brincadeirinha. A gente precisa entender que os desígnios de Deus ultrapassam. E nós só colecionamos tantos projetos fracassados porque sempre estamos tentando fazer distante da convicção da palavra dele. Casamos errado, escolhemos um trabalho errado, sabe, vivemos uma vida distante da vontade dele, porque a gente não tem paciência. Porque a porta não abre, a gente chama o chaveiro para abrir. Sabe, a porta tranca e a gente mesmo assim fica sentado na porta. Irmão, a gente tem que acordar rápido. Eu de verdade queria que o chip de maturidade de homens de Deus que andaram muito mais que eu fossem colocados dentro da gente. Que viesse. Imagina, você pegar a maturidade de um homem que viveu 80 anos com o Senhor e colocar dentro de você, a nossa vida ia ser muito melhor, porque a gente vive dando com a cabeça, irmão. Eu vou falar para você, eu já tive tanto conflito com Deus nessa parada que eu acho que Deus já não me aguenta mais. A última que Deus falou comigo, ele falou assim, sai da minha frente. Eu falei, eita, estou saindo. Eu estou tentando um negócio, Deus está falando, não vou fazer, eu estou tentando. Chegou na última casa que eu estava tentando alugar, Deus, eu entrei no carro, o Senhor falou assim, pelo amor de mim mesmo, sai da minha frente. Aí minha esposa entrou no carro, eu falei, Deus falou comigo, mas não é tão legal. Aí Paulo, o que ele falou? Para eu sair da frente dele. Aí a Paulo falou assim, pois vamos sair? Vamos. Irmão, é a melhor coisa quando a gente sai da frente dele. É a melhor coisa. Aí, irmão, resumindo a ópera, a Maria está... E a Bíblia conta que quem estava em volta murmura. Fala assim, bom, não era ele o que cura leproso, paralítico? Como que não curou o amigo dele? Se ele tivesse chegado antes, o Lázaro não teria morrido. Todo mundo chorando. Aquela cena dramática. E a Bíblia diz que Jesus também chorou. João capítulo 11, 35 diz que Jesus interrompe o circuito de fala para um choro. E não é o choro nosso, não é o choro de fragilidade, não é o choro de impotência, é o choro de empatia. Era Marta e Maria chorando, amiga dele.
Ele sente o que a gente sente. Irmão, eu quero que você saiba que o Deus que você serve não é apático à sua dor. Eu vou falar de novo. O Deus que você serve não é apático à sua dor. Ele conhece o teu coração, Ele conhece a tua história, Ele sabe pelo que você passa, Ele sabe as dores que você enfrenta, as batalhas que você luta. Sabe por quê? Porque antes de ser o nosso Salvador, Ele foi eu e você. Ele viveu exatamente isso, porque Ele venceu isso. Ele diz: olha, não fiquem atribulados, tem de bom ânimo, porque eu venci o mundo. Você está entendendo? Ele está dizendo: você também pode, eu sei o que você sente. O choro não é o choro nosso, é um choro diferente. E aí a Bíblia completa que a frase de Jesus que vem a seguir é: me levem aonde vocês sepultaram. Não? Vamos de novo. Jesus diz para eles: por gentileza, me levem aonde vocês sepultaram. Vamos de novo. Me levem aonde vocês sepultaram. Olha para cá. Sabe o que Jesus está dizendo? Não fui eu que sepultei. Não fui eu que fiz. Vocês sepultaram. E eu disse que não era para a morte. É isso, sabe? É Jesus falando nos nossos olhos: me leva aonde vocês sepultaram. Me leva no casamento que você desistiu. Me leva na oportunidade que você abandonou. Me leva nos sonhos que você, sabendo que eram meus, colocou dentro de uma gaveta, trancou as 7 chaves pensando que eu havia esquecido. Me leva aonde você abandonou o que eu jamais abandonei. Me leva no morto que você insiste em chamar de morto, mas eu ainda estou chamando de vivo e não vou mudar a opinião. Me leva no lugar, me mostra. Sabe, refaz o caminho aonde o cortejo passou, e agora eu vou junto, me leva junto. A pergunta é, na nossa cabeça, é: o que Jesus quer com isso? Sabe, qual é o propósito disso? E aí, eu confesso para você que demorei muito para entender que o Kairos é surpreendente e o Cronos é previsível. Quem vive pelo Cronos vive uma vida previsível, sem graça. Agora quem vive no Kairos de Deus vive tendo surpresas extraordinárias da parte do Senhor. Zé, como é aquela música? Eu vou chegar depois. Eu vou mostrar pra quem achou que terminou. Eu vou deixar pensarem que o projeto falhou. Eu vou chegar depois, só pra impressionar. Eu tô montando um contexto porque eu quero impactar e já levo. Isso é Jesus. Sabe, quando nós nos encorajamos e decidimos entregar a nossa vida na mão de Jesus, os nossos planos, os nossos sonhos, os alvos, os pequenos alvos que nós julgamos ser grandes, quando entregamos na mão do Senhor, começamos a desfrutar de um tempo de novidade. Porque viver o plano de Deus é viver além da nossa capacidade de sonhar. É acordar cada dia
desse tempo presente com a surpresa do eterno, e de algo que você vai olhar e vai dizer: como pode? Eu sozinho jamais conseguiria pensar em algo tão maravilhoso. E é isso, eu entendo que a cada dia que passa desisto mais de viver o que penso para viver o que Deus já pensou, o que Deus já desenhou, o que Deus já escreveu. Minhas expectativas não se comparam ao plano dele, não se comparam ao que ele pensa, não se compara com o caderninho dele. O caderninho dele, irmão, é sinistro. O nosso é fraquinho, tem pouca página, pouca visão, pouca compreensão. Agora o dele não, o dele é perfeito, tem a história completa, o antes, o depois. A Bíblia diz que ele nos conheceu antes de nos formarmos no ventre da nossa mãe. Irmão, a gente está discutindo quando se dá a vida para falar de aborto. Vai para a palavra, a vida deu antes de você existir. O Senhor já sonhou você, já pensou em você, você já era um plano perfeito dele. Você está entendendo? Ele já viu. Ele já viu. Bom, me leva onde vocês sepultaram. Todo mundo vai com aquele climão estranho, sem saber explicar o que está acontecendo. E aí Jesus chega lá. Irmão, de verdade, eu queria ser uma mosquinha atemporal para poder ir lá e voltar aqui para contar para vocês. Tem algumas coisas que eu quero chegar no céu e eu quero tirar limpo. Não, irmão, estou falando sério, mandar na real para vocês. Eu leio a Bíblia e eu sou o tipo de gente, irmão, que eu não consigo ficar quieto. Eu preciso sair e contar para alguém o que eu vi. Irmão, eu estou lendo hoje Gênesis. A Bíblia diz que o Senhor Deus, quando o povo estava prestes a atravessar o mar, tirou a nuvem da frente e colocou atrás do povo. No lado do povo era luminoso, no lado do Egito era sombrio. O que Deus estava fazendo? Deus estava cobrindo o povo do passado dele. Deus estava escondendo o povo do passado para que então o povo fosse rumo ao futuro. Eu já estou assim, ai meu Deus do céu. Liga para a esposa: Paula do céu, você não acredita? E a Paula já está assim, que ela já recebeu 100 ligações dessa no último mês. Irmão, eu quero chegar para Moisés. Eu quero perguntar, conta como era a nuvem. Conta. Eu quero chegar para Pedro. Falar: Pedrão, conta para mim o peixe, Pedro. Me fala do peixe, como é que foi essa parada de passar a noite toda passando vergonha e de repente bateu o recorde de pesca da vida? Me conta, Pedro, o que você pensou? Fiquei rico, fiquei pobre. Porque a Bíblia diz que Jesus mandou ele abandonar tudo. E eu quero chegar para Jesus e perguntar: o que foi que o Senhor viu em nós? O que foi que o Senhor enxergou na gente, a ponto de entregar-se na cruz do Calvário por gente igual? Oh, irmão, existe uma música chamada I Can Only Imagine. Eu só posso imaginar. E uma das coisas que ele diz é o dia do encontro, quando encontrarmos com o Criador. Sabe, eu não sei você, mas eu almejo esse dia, sonho com esse dia, e sei que ele vai acontecer, porque tudo o que ele prometeu, ele vai cumprir. A Bíblia diz: eu vou vos preparar um lugar, mas voltarei para te buscar. Vai acontecer. Mas a parada aqui é imaginar a cabeça da galera assim. Jesus falou assim: remove a pedra do sepulcro. Irmão, uma exumação do nada. É isso que está acontecendo. Uma exumação na luz do dia, sem aviso prévio, autorização da prefeitura. Nada, irmão. Do nada ele falou assim: tira a pedra. Aí o povo está assim: gente, ele é tudo isso que vocês estão falando mesmo? Porque se ele não for, eu vou peitar. Eu vou falar que eu não vou abrir. Aí o povo está assim: abre. Abre, porque se ele invocar no seu, irmão, ele pegou um endemoniado em Gadara, que se você visse o que ele fez. abre. O povo tudo assim: não, eu vou abrir, mas vou abrir só para ver o que vai acontecer, porque eu sou curioso. Irmão, removeram a pedra. Foi a gente que colocou, e a gente tem que tirar. O mesmo trabalho que a gente teve, a gente tem que trabalhar de novo. A
É isso que acontece. Deus não desiste do que você desistiu. Então você vai ter que redesistir. Não sei, desdesistir. Boa, palavra nova do português. O povo ama. Estão mudando tudo. Mexe com nós, irmão. Pode mudar para os outros, para a gente nunca vai mudar. Nosso manual não é a ortografia, nosso manual é a palavra. Esquece, irmão. A Bíblia que eu acredito diz que as portas do inferno não prevalecerão. Fala o que vocês quiserem. Remover a pedra. Aí Jesus falou para Lázaro: Lázaro, ressuscita! Não, irmão, lê. Tem que ler. Para de ser cabeçudo. Tem que ler. Porque se Jesus diz ressuscita, a palavra que ele disse no começo cai por terra. Porque o que ele disse? Ele não está morto. A doença não é para a morte. Ele não está morto. Então como eu chamo alguém de morto agora? Quer dizer ressuscita? Eu tenho que reconhecer que está morto. Ah, irmão, Jesus é maravilhoso. Como diz meu filho, maravilhoso. Ele olha para dentro e diz: Lázaro, vem para fora. Bora, Lázaro. Eu imagino, porque a Bíblia diz que o Lázaro estava todo amarrado. Eu imagino que deve ter dado uns segundos assim de tensão. Entendeu? Que deu tempo para quem é fofoqueiro fofocar. Entendeu? Falou: tá vendo, Marilene? Falei que esse homem era maluco. Olha aí, ó. Chamou para fora, não saiu ninguém. E o cheiro? Você sentiu o cheiro que tá já? Que aqui na Galileia dá um calor absurdo, né? Galileia, nem sei se está na Galileia, até agora inventei. Mudei a geografia do túmulo e nem sei. Deus me ajude, se for errado o Senhor me complique. Irmão, resumindo a ópera, a Bíblia diz que o Lázaro saiu para fora. Oh, irmão, poxa, obrigado, irmão. Deus o livre. Estava 4 dias o homem deitado lá. Lázaro saiu para fora. Quem foi que me amarrou assim, gente? Quem foi que me amarrou? Jesus devia estar assim, ó. Olha, Lázaro, eu falei que... Eu avisei. O povo aí que é desconfiado no mundo. Marta e Maria, essas horas, irmão, devem estar assim: que bobiça que nós falamos para ti, Jesus, que você não queria cura, o Senhor tinha ressurreição. Ai, Jesus, desculpa, nunca mais vamos fazer igual. Porque é assim que a gente fica quando o nosso plano é frustrado e o plano que vem a seguir é maior do que a gente poderia imaginar. É assim que a nossa carinha fica, o nosso queixo faz assim, ó, cai lá embaixo. Porque a gente olhou para o lado e pensou: nossa, isso aqui é incrível, isso aqui é o supra-sumo. Aí Deus falou: calma, bebê, deixa eu trabalhar. E aí a obra fica pronta. E quando a gente olha para a obra dele, a gente fala: what? É muito maior do que eu poderia imaginar. É muito melhor do que eu poderia sonhar. É muito mais incrível, o teu plano é perfeito. E aí a gente, uau! Mas antes de falar uau, irmão, a gente reclamou. Encheu a paciência do Senhor. Irmão, para de encher o saco e confia. O que ele disse, vai acontecer? Vai acontecer. Ah, mas a pesquisa. Mas a estatística, mas o diagnóstico. Deus falou, está falado. Aquilo que parecia impossível
impossível. Aquilo que parecia não ter saída, aquilo que parecia ser minha morte, mas tem duas histórias em aberto. Tem a do Jairo e a do Jesus. É uma engraçada falar assim, né? Do Jesus. Tem a dele, do chefe, do Big Boss. A do Jairo, você já sabe, Jesus entrou na casa onde a menina estava dormindo. Que bom que vocês sabem. Falou, acorda menina. Tipo a Ana Maria Braga. Me perdoa, perdão. Jesus, desculpa, Senhor, minhas referências são péssimas. Foi a única coisa que veio na cabeça. Não vai acontecer mais. Até semana que vem. Aqui. Passa. E aí tem a do chefe nosso. Que eu não sei se vocês sabem, conseguiram colocar o nosso chefe na cruz. Colocaram ele lá. E não foi forçando, ele deixou. A Bíblia diz que como ovelha muda, ele foi levado a um matadouro. E pelas suas pisaduras nós fomos sarados. E ele deixou. Imagina você tendo poder para tudo, não fazer nada. As pessoas gritavam, zombavam dele, dizendo, falava que era o Messias, que ia salvar todos nós e não tem poder para salvar a si próprio. 2 ladrões no lado dele, 2 bandidos. Um olhou para ele e riu dele, e o outro disse, Senhor, ele não sabe o que faz. Se o Senhor, quando entrar no paraíso, puder, lembre-se de mim. Aí Jesus falou, hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Agora, escuta, a Bíblia diz que no nada o céu escureceu e ouviu-se um grito da cruz, está consumado. O Cordeiro de Deus varreu o pecado de uma vez só. O que o sacerdote precisava todos os anos, ele fez de uma vez só. Se você lê Hebreus, a carta de Paulo aos Hebreus, e você começa a ler sobre o sacrifício, o que Jesus fez em uma coisa só, que o sacerdote precisava fazer de maneira copiosa. Se você lê sobre o Monte Sinai, que ninguém poderia subir, não poderia tocar nos limites, e hoje está disponível para nós a glória do Eterno, sobre todos nós, um sacrifício. A Bíblia diz que rasgou o véu do Santo dos Santos dentro do tabernáculo de alto a baixo. Acesso, salvação. Mas aí a Bíblia diz que ele morreu, irmão. E que Salvador é esse que morre? Que Salvador é esse que morre no final? Ai, que bom. Eu gosto do rostinho dos irmãos que tem vontade de dar spoiler. Eles ficam assim, mas ele está vivo. No primeiro dia, ele estava morto. Disseram, vamos colocar guarda no sepulcro dele, para que os seus discípulos, não roubando o corpo, digam que ele ressuscitou. No segundo dia riram, não apareceu ninguém para fazer nada. Mas ao terceiro dia, os anjos do Senhor desceram, os guardas foram atordoados, a pedra foi removida, e o nosso Salvador, que vive e reina para sempre, ressuscitou. Conforme ele havia dito, eu vou morrer, mas ao terceiro dia eu vou ressuscitar. Se você for em Israel, tem um lugar que dizem que é lá, pelas características geográficas, pelo jardim. E aí você entra no sepulcro, tem uma pedra vazia,
Não tem ninguém ali dentro. Uma grade que protege aquele lugar. Uma porta singela de madeira com uma plaquinha pequena escrita: He's not here. Você veio procurar no lugar errado. Ele não está aqui. Mas e aí o que eu faço? Lê o resto. He is risen. Ele não está aqui. Ele já ressuscitou. Fala para o irmão que está do lado: Ele ressuscitou. Se você estiver no Uber, fala para o Uber. Fala: o meu Jesus ressuscitou. E nada que está morto dentro de mim, à minha volta, permanecerá igual. Se Ele chamar à existência, voltará a viver. Não importa a área, não importa o local, não importa onde, não importa quando. Leva para Ele: Jesus, eu vou te levar onde eu sepultei. Eu não sei, porque se eu tomei a coragem de sepultar algo que o Senhor não desistiu, eu removo a pedra e o Senhor traz a vida de novo.